Ministério de cada cristão é o título da lição desta semana e nós estudaremos agora faremos o esboço desta lição e introduziremos logo com a motivação. Qual seria alguma sugestão de motivação para esta lição número 2? Pastor, enquanto estava estudando essa lição, eu me lembrei de uma história muito interessante de uns garimpeiros que estavam procurando ouro e eles encontraram um lugar com muito ouro e trabalharam muito, só que as provisões de alimento acabaram. Aí eles precisaram ir para a cidade, e a cidade ficava um pouco longe. 2 ou 3 deles deixaram o garimpo e foram até a cidade. Compraram provisões, então não falaram nada, que tinha encontrado ouro, obviamente. Quando estavam de volta, uns 3, 4 homens se juntaram a eles. Aí eles falaram: o que vocês estão querendo? Nós queremos ir com vocês. Não, mas você não precisa ir com a gente. Por que vocês irem conosco? Porque vocês encontraram ouro. Como vocês sabem que nós encontramos ouro? Nós não falamos nada para ninguém. Não precisa falar. O rosto de vocês revela que vocês encontraram ouro. Alguma coisa encontraram. Cada um de nós, na nossa face, revela alguma coisa. As pessoas estão olhando. É por isso que o ministério do testemunho e do evangelismo não é um trabalho institucional, é um trabalho individual, cada cristão. É como a colmeia de abelhas, né? Que todas trabalham, cada uma tem que cumprir uma função específica. A rainha é como daquela colmeia representa Deus e cada abelha representa cada um de nós trabalhando nesse grande corpo de Cristo. Todas elas estão preparadas para poder pegar a mel, para pegar o pólen, enfim, mas todo mundo tem uma partezinha nesse grande trabalho. A contribuição de cada um é valiosa. Por isso o tema desta semana é o ministério de cada cristão. Você pode usar o exemplo que acaba de colocar o pastor Adolfo, pode usar o exemplo da colmeia, de abelhas, enfim, você é livre para poder escolher alguma coisa para motivar e iniciar com este ênfase a lição da Escola Sabatina. Vamos a começar esta parte da compreensão da segunda parte do esboço da lição da Escola Sabatina com a ideia central, o foco da lição. Temos que definir logo qual é o foco da lição desta semana. Nós estamos pensando que cada um tem um ministério pessoal que cumprir para a edificação do corpo de Cristo. Cada um tem um ministério pessoal para poder cumprir no corpo, na edificação do corpo de Cristo. Esse seria o tema central. De isso vai tratar a lição e nós vamos discutir agora uns 2 ou 3 tópicos principais sobre este tema. Qual seria este primeiro tópico? O primeiro que nós escolhemos foi ministério de cada cristão. O que significa ministério de cada cristão e não de alguns cristãos? Jesus contou uma parábola dizendo que um senhor saiu do seu país, mas antes de deixar a sua casa, ele determinou as tarefas de cada um. Para o bom funcionamento da casa, cada um tinha que desenvolver exatamente aquelas tarefas. Isso se aplica a nós. O trabalho do testemunho, da evangelização, cada um de nós pode ter uma parte especial. E vocês veem aí, esse é o texto que mencionou o pastor Marcos 13:34, um verso precioso para explicar este princípio. E ali a Bíblia diz: a cada um deixou Deus sua própria obrigação. Cada um tem uma obrigação que cumprir nesse cenário evangelístico. Não é que cada um tem uma obrigação para cumprir. Efésios 4:16 diz que todos são importantes. Todos, não alguns, todos são importantes. E aí temos vários ministérios, né? Ministério da reconciliação, que é nosso trabalho também de trazer de volta todas essas pessoas. Agora, o que podemos dizer em relação a cada um? Por que cada um e não só alguns? Porque cada um de nós foi objeto de salvação de Deus. Nós fomos alcançados individualmente. Então, nós precisamos, cada pessoa, cada cristão, dizer o que Deus operou em nós. Por isso que não é uma ação institucional, é uma ação pessoal. Uma pessoa que se reconcilia com Deus, né? Encontra uma reconciliação plena com Deus,
admite que precisava muito estar em paz com Deus, mas não fica tranquila ali, porque ela tem problemas, conflitos com outros. E ela vai e se reconcilia com outros. E essa é uma cadeia, né? Cada um cumprindo sua própria função. Um segundo item dessa nossa jornada de compreensão é unidade de propósito. Vocês sabem que se nosso foco da lição foi cada um tendo um ministério pessoal para cumprir na edificação do corpo de Cristo, edificação tem que ver com unidade. Então, por que precisamos de unidade? E é chave nesse processo de compreender este tema. Todo o processo que Jesus teve com os discípulos foi para que eles experimentassem uma unidade tão forte como o Pai e o Filho se apresentaram. Jesus orou dessa forma na oração sacerdotal. E nenhum esforço de anunciar o Evangelho ao mundo terá sucesso sem unidade. Nós podemos ter diversidade de dons, mas o propósito é um só. Então, nós todos, como um corpo de Cristo, a igreja, precisa trabalhar unida. Nós temos que ter essa visão. Por isso, João 17:23 diz: para que o mundo conheça vocês. Isso. A maneira como eles nos vão conhecer vai ser pela unidade, porque são um só. E esse é um assunto bem difícil. Tem uma história interessante que diz que um turista visitando um hospício viu que o hospício era muito frágil em termos de segurança. E ele, comentando, depois de ver algumas falhas na segurança, comentou com um dos funcionários: mas isso aqui é tão frágil, se os loucos se unissem, eles sairiam daqui. E o servo ali, o funcionário, disse: na verdade, você está certo, mas os loucos, eles nunca se unem. É verdade. Não vai ter esse problema. A unidade não provém da força-vontade de nós. Nós queremos estar unidos, por isso estamos unidos. Não, a Bíblia diz claramente em Efésios 4:3 que a unidade provém de Deus. E em terceiro lugar, a unidade provém também a grandiosidade de estar juntos doutrinalmente, unidos na fé. É um assunto que só pode vir da palavra de Deus. Unidos na doutrina, unidos na fé, unidos na intenção, nos propósitos, para conseguir maiores resultados. A unidade joga um papel fundamental. Vamos passar agora a uma terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como nós podemos aplicar essas duas partes? E nós vamos voltar para explicar isso. Aplicação. Como podemos aplicar? Lembrem o propósito da nossa lição, que cada um tem um ministério pessoal para cumprir no corpo, na edificação do corpo de Cristo. Como isso podemos nós aplicar para a nossa realidade hoje? Então, no próprio ambiente de trabalho de cada membro de igreja, por exemplo, nós podemos assim, sugerir a eles, né? Onde que você trabalha? Que ministério que você pode fazer? De que modo que o trabalho que você faz contribui para a unidade da igreja? Essa questão da unidade é fundamental, porque se a gente descuida e enfatiza só o ministério pessoal, individual, se perde o foco da unidade. Então, eu acho que o professor da escola sabatina poderia, um por um, membros da classe, perguntar, né, o que você pode fazer para cumprir o seu ministério e de que modo que você faz contribui com a unidade da classe e com a unidade da igreja. Então, cada um teria que participar não somente individualmente no processo de evangelização, sino também corporativamente, Claro. que é um assunto que dá mais força. Imagine, às vezes, os esforços de querer integrar todo mundo nos frustram porque apenas alguns quantos participam. E às vezes não é tanto porque não querem, talvez não sentem que esse é o caminho. Vamos então passar rapidamente à última parte de nossa lição, que é criatividade, como pôr em prática tudo isso. Criatividade é a quarta parte do nosso esboço. Como pôr em prática tudo isso, Pastor Adolfo? Bom, talvez, quem sabe, a gente poderia pegar o próprio plano pastoral, o planejamento pastoral, né? E dizer de que modo que cada membro de igreja se insere nesse plano pastoral. O que fazer para contribuir com o avanço evangelístico que a igreja estabeleceu.
Os ministérios, Ministério da Mulher, Ministério da Solidariedade Adventista, se a igreja tem um trabalho com surdos e deficientes visuais também, o que posso fazer para contribuir com isso? Essa é uma maneira. Enfim, nós temos vários lugares onde podemos nós pôr em prática esses dons. Pastor. Sim, os ministérios da igreja, né, cada um de nós se insere, pode se inserir. Então, talvez uma sugestão aí, faz um inventário dos membros da sua classe, né, e aonde eles gostariam de se encaixar. Eu acho que não pode ser algo imposto, mas a gente tem que despertar no membro o desejo de entrar em alguns desses ministérios, mas entrar, não ficar assistindo. Nós temos diferença entre alguns frentes missionários e agora ministérios surdos, como já manifestaram aí os ministérios. Na recepção temos um trabalho para fazer. Não, eu quero levar as pessoas para a igreja e eu não sei como fazer. Ministério da amizade, enfim, evangelismo da amizade. A propósito desse ministério da recepção, a ideia não é só quem está lá na porta, porta, né? Mas que todos nós na igreja saibamos abraçar uma pessoa que entra nesse contexto pela primeira vez. Por exemplo, para a própria classe escola sabatina, são classes escola sabatina pouco receptivas. Se alguém chega a sentar na poltrona que você está, se sente mal, porque este vem, não. Nós temos que ser mais abertos, né? Deixar passar, senta aqui, venha, por favor. Aqui está o inário, aqui está a Bíblia. Agregar essa pessoa no convívio, isso é muito importante. Seria interessante que o professor da escola sabatina tome nota disso e como fazer uma lista de como cada um dos membros da escola sabatina pode contribuir ou pode se envolver, comprometer com o ministério na igreja. Deus abençoe vocês, apenas esse um esboço, você pode ampliar toda esta visão, mas que Deus abençoe para que este foco possa ser aplicado em cada um de vocês. Amém.